Boa noite, gente. Hoje aqui é a aula de exercício sobre indução matemática. Essa aula a gente viu, né, na aula passada, né, o conteúdo, vimos 2 exemplos lá também, para vocês entenderem bem essa técnica, como é que a gente aplica nos exercícios. Eu tentei ser bem explícito no sentido de quais são as etapas que você tem que fazer, você não pode furar a etapa, você tem que ter claro como é a técnica para conseguir aplicar ela no seu problema específico. Teve uma coisa só que eu falei e eu não justifiquei. Eu justifiquei, mas eu não apresentei uma demonstração formal sobre a própria corretude da técnica de indução. Vocês entenderam isso? Porque, assim, uma coisa é a seguinte, é você aplicar a indução no exercício, num enunciado qualquer. Você quer provar por indução alguma coisa. E é sobre isso que a gente vai ver os exercícios da lista, né? Outra coisa é você conseguir justificar que aquela técnica é boa para provar aquilo que você quer. Por exemplo, antes de indução, a gente viu 4 técnicas, né? A gente viu contrapositiva, direta, casos, contradição, né? Sendo que aí eu justifiquei cada técnica, né? A contrapositiva, por exemplo, eu posso utilizar ela para provar alguma coisa porque aquela expressão contrapositiva é equivalente à expressão direta. Então, tanto faz o jeito que eu demonstro, certo? Vai dar, se uma deu correta, a outra também vai dar correta, né? A contradição também, por justamente a suposição lógica de que algo seja ou verdade ou falso. E aí, quando você supõe ser falso aquilo que você quer, então porque o que é verdadeiro é sua negação. E com aquilo você chega numa contradição, então porque o que é correto é a negação dessa negação, ou seja, é a própria expressão de implicação. Agora, a indução. Eu falei um pouco sobre do porquê a técnica é correta, mas aqui está uma demonstração formalizando essa justificativa da técnica, tá? E aí eu apresentei a indução na aula de 2 jeitos, né? Uma eu apresentei como um princípio e outra eu apresentei como um teorema, certo? E aí eu me basei por ser um princípio, pode ser considerado como um princípio, e utilizei essa técnica. Mas aqui vamos pensar um pouco, até como exercício, né? Porque para demonstrar a própria técnica, a gente utiliza alguma outra técnica de demonstração que a gente já conhece, certo? E aí a técnica é a técnica direta. Por quê? Não, perdão, é a contradição, né? Mas qual é o enunciado primeiro? Falando de modo explícito do que é a técnica de indução, é o que está escrito aqui nesse teorema, certo? É uma implicação. Então, veja, se ocorrem essas duas coisas, então vai ocorrer isso daqui. E é isso que a gente utiliza dentro dos exercícios quando a gente quer mostrar algo por indução. A gente só mostra isso, que P de 1 é verdadeiro, para quando a gente quer provar algo que valha para todos os naturais, essa propriedade P de N, para qualquer natural que seja, a gente mostra, então, para o primeiro elemento aquilo que está valendo, é essa primeira afirmação que a gente tem que mostrar. Outra coisa que a gente tem que mostrar é o passo, mas o passo é baseado na hipótese. Então, você tem que assumir uma hipótese, ou seja, que para algum K específico, arbitrário que seja, a propriedade nele é verdadeira. Isso é uma suposição. Isso é o segundo momento, então. E depois, baseado nessa hipótese, você tem que conseguir garantir que a propriedade vale também para o sucessor do K, para esse K mais 1. Lembram que é isso aqui que a gente faz no passo a passo da indução? Sim? Bom, lembrando disso, é só isso que basta para a gente provar para garantir que a propriedade seja verdadeira para todo elemento natural. É isso que eu garanti com vocês na última aula, é isso que eu justifiquei na última aula. Agora, aqui tem uma demonstração que ela é por contradição de que realmente isso daqui é verdadeiro.
Tá legal? Entenderam o objetivo aqui? Entenderam o objetivo aqui? Por outra técnica de demonstração, mostrar que isso aqui é aplicável, né? É verdadeiro. Se a gente usar, a gente acha que a gente está procurando, no caso, né? Deixa eu falar de um jeito um pouquinho mais simples. Bom, você quer aplicar a indução para provar alguma propriedade. Todo mundo concorda com isso? Concordam? Uhum. Tá. Agora, por que que eu posso aplicar a indução para justificar alguma coisa? Por E a quê? gente pode provar a indução. Como a gente vai fazer Porque a aqui. gente pode provar a indução. E é isso que eu estou querendo fazer aqui. É provar a técnica. É garantir que aquela técnica é correta. Eu posso aplicar somente aquelas 3 etapas e isso já bastar para que tudo esteja aprovado. Ok? Tá claro então, gente? E aí, eu justifiquei isso que está aqui na aula. Falei informalmente do porquê na aula. Lembram que eu falei do dominó? Eu coloquei os dominós em pé. E aí, o primeiro dominó eu consegui garantir que ele é derrubado. O primeiro dominó é derrubado, garantidamente, então, é que a propriedade é verdadeira para o primeiro elemento que você tomou. Tá? E aí, depois eu falei assim, tá bom, vamos supor que aqui, nesse késimo dominó, ele seja derrubado. Então, é supor que a propriedade vale para esse késimo dominó. Eu tenho que conseguir algum argumento de que o dominó que vem a seguir também vai ser derrubado. Isso daqui é o que a gente chama de passo de indução, e é justamente o que está escrito aqui. Dada essa causa, você consegue provar essa consequência. Isso é o passo. E eu falei, ó, acabou, não precisa fazer mais nada, então a gente já sabe que tudo está provado. Para qualquer N, essa propriedade é verdadeira. E aí eu perguntei para vocês na aula, por quê? A resposta formal desse porquê é o que está aqui. Mas, de modo um pouquinho informal, isso daqui, como é que a gente responde? É esse passo que você conseguiu aplicar do K vir para o késimo mais 1, você consegue aplicar essa mesma ideia do késimo mais 1 para o késimo mais 2. Essa mesma estratégia se aplica, entendeu? Até porque esse K, como acho que foi o Edic que falou, né? Esse K, ele é arbitrário. Então você consegue, beleza, esse K é arbitrário, você não sabe nada sobre o K mais 1, mas sobre o K você sabe, e é arbitrário. Então você consegue provar para o késimo mais 1. Mas agora, como esse késimo mais 1 é arbitrário, por que ele não poderia ser o K mais 1? Ele pode ser, mas essa mesma ideia que o K mais 1 passou a ser com o mesmo efeito que o K era, essa mesma ideia você consegue fazer do K mais 1 para o K mais 2, e assim por diante. Então tem esse efeito em cascata aí. Ok? Isso foi, a gente conversou isso na aula passada. Aqui eu estou apresentando um rigor um pouco maior nessa demonstração que ela é por contradição. Beleza? Tá claro para todo mundo? Tá todo mundo junto aqui? O que eu quero fazer? Tá aqui? Sim? Ok? Então tá. Para provar essa técnica, e eu até comentei isso na aula também, ou seja, para provar esse teorema, e veja, esse teorema você tem essa hipótese que são a afirmação 1 e a afirmação 2, são coisas que existem, tá? Como hipótese, e você quer provar essa consequência aqui, que é justamente o objetivo da indução, né? Provar que a propriedade vale para todo um N natural, tá? Bom, para fazer isso, a gente precisa ter algum pré-requisito. Esse pré-requisito é algo que vai ser utilizado dentro da demonstração. E neste aqui é o princípio da boa ordenação. Veja, aqui eu estou considerando a indução como um teorema. Poderia pensar a indução como um princípio, e esse princípio foi o que eu primeiro apresentei e não precisa ser demonstrado, porque é um princípio. Agora, pensando na indução como um teorema, eu tenho que ter uma justificativa, que é essa que está aqui, e essa justificativa é baseada num princípio. Aí, esse princípio é o da boa ordenação, que diz o seguinte: todo subconjunto não vazio
dois inteiros, e esse subconjunto é S, limitado inferiormente, possui um elemento mínimo. Vocês entendem o que é limitado inferiormente? Um conjunto ser limitado inferiormente? Isso é a hipótese que tem nesse conjunto. Isso é a consequência de ter um elemento mínimo. Mas a hipótese sobre esse conjunto, e é um conjunto qualquer dos inteiros, é que ele seja limitado inferiormente. Fala, Érico. Então, eu ia perguntar sobre essa parte de limitado inferiormente, que eu já tinha esquecido. Uhum. Alguém sabe responder? Hein? Alguém pode responder? O que significa isso do conjunto ser limitado inferiormente? E aí? Essa é a mínima ideia, professor. Mínima ideia? Olha o que o nome diz. Porque A inferiormente. ideia é que ele tem um não. limite. É, limite, mas Abaixo, né? inferior. Embaixo do que? É negativo? Sei lá, a ideia que eu tenho. Eu também não sei o que é, não, tô chutando. Mas pode chutar, porque aqui é intuitivo. Esse nome, até na aula eu falei disso meio rápido, porque eu achei que fosse já intuitivo esse significado. Mas beleza, deixa eu falar melhor dele aqui. Então, bom, na aula passada, eu reforcei bastante nos primeiros slides. O Paulo não estava na aula passada, né, Paulo? Não, eu faltei. Mas você assistiu a aula? Ainda não. Por isso que Tá, eu tô tem que meio assistir lá, viajando hein? também. Assiste Eu lá. vou assistir. Então, nos dois primeiros slides, eu falei sobre uma definição dos números naturais. Vocês lembram que lá, quando eu falei dos naturais, eu mencionei que os naturais ele tem algo muito forte, que é o que se refere à ordem. Aí eu consegui estabelecer uma ordem dos elementos, justamente por conta da existência de um único sucessor dos elementos, de cada elemento. O único que não é sucessor de nenhum outro é quem? O primeiro, no caso. Quem é o primeiro? Natural? O 1. 1 é o único que não tem as propriedades de ser sucessor de alguém. Agora, todos os outros são sucessores de algum. Certo? E mais, o sucessor é único. Se você toma dois elementos que pertencem ao conjunto de naturais, você olha o sucessor deles. Se os sucessores forem diferentes, é porque necessariamente você sabe que os elementos que você tomou anteriormente são diferentes. Isso, eu falei do zero também, enfim, mas abstrai isso aí do zero agora. A gente já está a partir do 1. Isso são os naturais. Tá? Tá claro isso, gente? Beleza. E aí, como existe essa ordem associada ao conjunto dos naturais, você sabe que vai ter um primeiro elemento, que é o 1. E aí, o que é um limitante inferior? É algum elemento que não necessariamente vai estar no conjunto. Então, pensa nos naturais, tá? Esquece por enquanto aqui os inteiros. Pensa nos naturais. Olha só os naturais. Agora, o limitante inferior para aquele conjunto é um elemento que não precisa estar naquele conjunto, então não precisa ser um natural, em que qualquer elemento que esteja naquele conjunto vai ser maior ou igual a esse elemento que você estabeleceu aí como limitante inferior. Um exemplo muito simples, o zero é o limitante inferior. O menos 1 é o limitante inferior. E assim por diante, vários outros. Limitante inferior é um elemento que qualquer outro elemento que esteja no conjunto vai ser maior ou igual àquele ali que você estabeleceu. Por exemplo, o zero é o limitante inferior e o maior dos limitantes inferiores
algum que pertença àquele conjunto é o elemento mínimo do conjunto. E aí, por conta deste princípio aqui, por exemplo, considerando S como o conjunto dos naturais, e você sabe que S é um subconjunto dos inteiros. Os naturais é um conjunto, um subconjunto dos inteiros. Vai ter o limitante inferior, falei vários aqui, 0, -1 e assim por diante. Inclusive o 1, e que por acaso é o 1 que é o elemento mínimo do conjunto dos naturais. Entenderam? E aí, o que esse princípio está dizendo? É que os naturais é um exemplo de subconjunto que satisfaz isso. É um subconjunto que tem um limitante inferior. Mas agora, isso de ter elemento mínimo vale para qualquer subconjunto dos inteiros. Conjuntos inteiros, você sabe, é de menos infinito até infinito, que na verdade o que tem ali dentro deles é o conjunto dos naturais, é o zero e o conjunto dos negativos. Isso é o conjunto dos inteiros, a união desses três conjuntos que eu falei. Dos positivos, do conjunto que tem o zero e dos negativos. Os opostos dos naturais. A união deles três dá o conjunto dos inteiros. Agora você pega qualquer subconjunto que você queira aí, dos inteiros, que esteja limitado inferiormente. Todo subconjunto dos inteiros vai estar limitado inferiormente? A resposta para isso é não. Por exemplo, de menos infinito até -3, sei lá, é um subconjunto dos inteiros. Ele não é limitado inferiormente. Não tem. -3, desculpa, -3 não seria esse limite nesse teu exemplo aí? Não inferior. É, superior. É o limite superior. Tá? Então, esse conjunto que eu falei, por exemplo, ele não tem elemento mínimo. Porque não satisfaz ter o limite inferior. Ou seja, porque para cada um que você tente supor como limite inferior, eu sou capaz de te falar um elemento menor do que esse, que ainda está nesse subconjunto. Beleza? Sim? Confunde um pouco negativo, Hélio? Por exemplo, com anos antes de Cristo. Aí a pessoa fala que 500 antes de Cristo veio antes de 499. Tudo bem. Aí demora um pouquinho até fazer essa ligação. Tá legal. Mas tá claro, você pode pensar isso no intervalo, numa régua, né? Cada hora você está devendo mais, você pode pensar assim, né? Então, quanto maior é o seu débito, menor é o seu valor, né? É exatamente isso. Tá legal? Então, olha só. Entenderam o princípio da boa ordenação? Porque ele é a base do que a gente vai utilizar na demonstração da indução. Então, eu estou querendo demonstrar a indução por conta de um outro resultado, que é esse princípio da boa ordenação. Vocês estando com ele claro, então eu vou seguir adiante. Se não entenderam, eu volto. Tá? Entendi, sim. Só uma pergunta um pouco à parte, se não for atrapalhar. Todo princípio a gente pode fazer ele ser provado ou a gente não precisaria? Não. Porque você, se sempre tivesse que provar algum princípio, aliás, se você sempre tivesse que provar todo o princípio, você nunca ia ter um ponto de partida. E o ponto de partida é o que a gente conhece como axioma. O axioma é o tipo de resultado, o tipo de proposição, e ele não tem justificativa do porquê aquilo é verdadeiro. É porque é. Essa é a base. Entendeu? O limite inferior é sempre 1? Não, é sempre 1 quando você se refere ao conjunto dos naturais. Aí sim, o 1 é o mínimo. Mas o limite inferior para os naturais, por exemplo, pode ser o 0, pode ser o -1, -2. É o limite inferior, porque atende
a restrição que diz que qualquer elemento que está no conjunto dos naturais é maior ou igual àquele específico que você tomou. Isso é um limite inferior para os naturais. Tá? O maior dos limites inferiores que pertença ao conjunto é o elemento mínimo. Tá legal? Eric? Sim, sim. E se você está olhando aqui, não os naturais, mas é um subconjunto dos naturais, e que ele seja, sei lá, a partir do 3, é do 3 até o infinito, igual a gente vai ver aqui nos exercícios. Espero, acho que nem vai dar tempo da próxima aula eu ter ela livre, porque já são 6h37, ainda estou aqui. Então, enfim. Bom, mas a gente vai ver nos exemplos que eu quero provar coisas que não sejam para todos naturais, mas sim que seja para n maior ou igual do que 3. O elemento mínimo aí é o 3, ele vai ser a base, não 1. Tá legal? Então, nem sempre o limite inferior é 1. Tá. Bom, com esse princípio bem claro, bem entendido, vamos para a demonstração. Quero demonstrar essa hipótese e implicar nessa consequência. É uma demonstração por contradição. E aí, vocês lembram do que é a contradição, né? Sim? Lembrando que é a contradição... P e menos Q. Menos Q não, negação de Q. Isso, P juntamente com a conjunção da negação de Q. O que é P? Pensando nesse P e Q, igual vocês estão falando, né? É vocês pensando na demonstração assim, P que implica em Q. Agora, o que é P? Que é o que vocês querem fazer é isso, P e não Q. E o que é P? P é a hipótese que é a tese? Tá, mas o que é a hipótese aqui desse teorema? Aí seria que, no caso, P1 é verdadeiro e PK é verdadeiro, seria a hipótese que traz como consequência a PN ser verdadeiro. Isso. Então, P é a hipótese. A hipótese é isso daqui, ó. É tanto essa afirmação acontece, quanto essa afirmação acontece. Então, você vai supor, por contradição, isso aqui retornando um pouco até a aula antes de indução, eu falei isso com vocês. Caso vocês forem demonstrar algo por contradição, comece dizendo que o que você vai fazer é por contradição e diga qual é a afirmação que você está querendo argumentar, que é isso daqui. Ou seja, a primeira afirmação é verdadeira, de fato. A segunda também é verdadeira. E, porém, né? É o e, é a conjunção. Porém, isto daqui é falso. E o que significa Pn é verdadeiro para todo n que pertence aos naturais? Ser falso. Significa que Pn não seja verdadeiro para algum n que pertence aos naturais. Ou seja, existe algum elemento que pertence aos naturais que essa propriedade não é verificada, não é verdadeira. Está claro isso? Essa aplicação dessas expressões lógicas? Sim? Vou continuar, gente. Vocês têm que me interromper, gente. Vocês têm que participar. Mas vou continuar. Tá. Então, olha só. Esse é o início da sua demonstração. É supor que aconteça essa hipótese, porém não acontece a tese. E a negação do para todo, lembrando das aulas de enunciados quantificados, é isso de você falar que existe alguém que não satisfaz. Beleza. Aí, olha só. Supõe que esse alguém que existe, é isso que você está supondo, então seja alguns, pode ser um, pode ser mais do que um, mas você sabe que existe alguém. Então, seja S esses subconjuntos naturais em que, para cada elemento desse conjunto, a propriedade seja falsa. Ou seja, os elementos que pertencem a esse conjunto S são aqueles que, de fato, dizem que a propriedade não ocorre para todo mundo. É justamente os elementos que fazem com que exista elemento e que a propriedade seja falsa. Beleza? Então, S é esses subconjuntos naturais. Você está supondo que existe elemento aí. Então,
você supôs que existe esse elemento, então o que você está dizendo é que esse conjunto S é diferente de vazio. Tá claro até aqui? Como você está supondo que existe algum S, algum elemento em que a propriedade seja falsa, ainda satisfazendo essas duas condições aqui. Mas a gente nem está olhando para elas agora. A gente só está olhando em relação a essa negação. Então, existe algum S em que a propriedade seja falsa. Então, você sabe que S tem que ser diferente de vazio. Porque se S for igual a vazio, quer dizer que não vai ter elemento cuja propriedade neste elemento seja falsa. Isso queria dizer ele se S ser vazio. Mas está supondo que existe, então quer dizer que S é diferente de vazio. Beleza. Então, olha só. S, esse subconjunto dos naturais aí, e você sabe que você garantiu que existe alguém, então é um subconjunto dos naturais. Tá? Então, esse S é subconjunto dos naturais, e os naturais é limitado inferiormente. Então, veja que como a boa ordenação vai aparecer dentro da demonstração. Porque, olha só, você sabe que os naturais é limitado inferiormente, porque os naturais é um subconjunto dos inteiros que tem como primeiro elemento o número 1. Então, ele é limitado inferiormente, porque eu estou dizendo um limitante inferior. O 1 é um limitante inferior. E, por acaso, é o mínimo até. Mas, beleza. Como você sabe que S é um subconjunto dos naturais, então S também é limitado inferiormente. E agora, aplicando o princípio da boa ordenação, porque é justamente a hipótese que tem naquele princípio é que o conjunto que você esteja olhando seja limitado inferiormente, e aqui está garantindo que esse S é, sim, limitado inferiormente, então S possui um elemento mínimo. Aqui está a aplicação do princípio da boa ordenação. É você garantir que S tenha um elemento mínimo. Perguntas até aqui? Alguma? Pode continuar. Ok. Então, olha só. Eu sei que S tem um elemento mínimo. Agora, quem é esse elemento mínimo? Então, vou chamar de S0 esse elemento mínimo. Tá legal? Então, estou usando um nome porque eu sei que existe, e aí quem é ele? Tá bom, vamos chamar de S0. Não posso dizer quem é, porque eu não sei quem é. Mas existe alguém. E aí é esse S0. S0 é o elemento mínimo. Tá legal? Então, o que quer dizer aí, esse S0 ser elemento mínimo? Quer dizer que a propriedade em S0 é falsa, por justamente da definição de S dizer isso para gente. Todo elemento que está em S maiúsculo, a propriedade é falsa. Então, para S0 também vai ser falsa a propriedade. Agora, olha só. Como a gente sabe que... Agora, olha só, o que a gente trabalhou até aqui, né? Até aqui, a gente mexeu simplesmente na negação dessa tese aqui e juntou com o princípio da boa ordenação. Agora, vamos considerar essa conjunção aqui. E essas duas coisas juntas, ou seja, tanto essa hipótese quanto a negação dessa tese, vão dar algum rolo. E vamos ver isso agora, olha só. A gente sabe que a primeira afirmação aqui é verdadeira. Então, quer dizer que P1 é verdadeiro. Certo? Ou seja, a propriedade vale nesse primeiro elemento natural, que é o 1. Então, quer dizer que S0 tem que ser maior do que 1. S0 não pode ser igual a 1. E então, como consequência, a gente sabe que o S0 tem que ser maior ou igual a 2. Por que eu estou fazendo isso? Porque olha só a conta que eu vou fazer. Então, você pega esse K como sendo justamente o elemento que vem antes do S0. E você sabe que existe, porque você sabe que o S0 é maior do que 2. Então, K, que é S0 menos 1, é maior ou igual do que 1. Fala, Paulo. Eu me perdi ali no tem que ser maior ou igual a 2. Ele não pode ser 2? Por que você falou maior ou igual a 2? Eu me perdi no Maior S0. ou igual, não tem que ser exatamente 2, mas pode ser igual a 2. Ah, tá. Então ele pode ser. Ah, tá certo, é o igual. Tá. Maior Okay. ou igual. Ou igual, Não tá. tem igual. Tá, beleza. Tá? Tá. Eu só estou dizendo isso, que ele tem que ser maior ou igual a 2,
porque para eu garantir que tem um antecessor ali. Porque o único que não tem antecessor seria o 1, mas eu sei que ele é maior do que 1. Beleza? Então veja como é importante essas garantias aqui. Cada passo a passo que eu fiz aqui, que eu escrevi, tem que ser justificado, justamente que eu estou colocando a justificativa. Eu não posso dizer as coisas simplesmente e pronto, é isso. Tem que ter um porquê. E é por isso de eu conseguir dizer que existe um K, porque existe um antecessor do S0. Não existiria antecessor caso S0 fosse igual a 1. Porque quem é o antecessor do 1? Não tem. Ele é o primeiro. Natural, não tem. Então, eu sei que existe esse antecessor. E é nele que eu vou trabalhar agora. Porque, olha só, K é o antecessor de S0, ou seja, justamente o S0 menos 1. Agora, olha só. Eu sei que o K é maior ou igual a 1. Por justamente eu saber que o S0 é maior ou igual a 2. Tá, mas olha só que coisa estranha agora. Eu sei que S0 é o elemento mínimo do Szão, ou seja, Szão é o conjunto em que todos os elementos deste conjunto, a propriedade é falsa. E S0 é o mínimo. Se S0 é o mínimo que pertence a S, eu sei que K necessariamente não pertence a S, a Szão. Concordam? E o que isso quer dizer? Quer dizer que a propriedade no antecessor do S0, que é o K, é verdadeira. Porque é isso que justifica ele não pertencer a S. É ele ter a propriedade verdadeira, porque se fosse falsa, ele estaria em S. Mas S0 é o mínimo. Então, o anterior ao mínimo, eu sei que existe, mas eu sei que não está em S. Se não está em S, está onde? Está justamente no conjunto em que satisfaz a propriedade. Então, por isso que eu sei que a propriedade em K, que é o antecessor do S0, é verdadeira. Agora, vamos utilizar essa segunda afirmação. Porque, olha só, o que diz a segunda afirmação? Eu sei que ela é válida por conta da conjunção aqui. Então, olha só, eu peguei um elemento, K, cuja a propriedade é verdadeira. Por conta desta afirmação, eu sei que a propriedade também vai ser verdadeira no sucessor dele. Né? Porque é isso que está dizendo aqui. E, beleza, eu consegui estabelecer que garantidamente a propriedade em K é verdadeira. Por conta desta afirmação, eu consigo dizer, então, que a propriedade também é verdadeira no seu sucessor, no P de K mais 1. E olha só que coisa. Assim como o que é K? É o antecessor do S0. Então, K mais 1 é justamente o sucessor do K, que é justamente S0. Aqui, passo menos 1 para o outro lado até. Então, K mais 1 é igual a S. E K mais 1, a propriedade, eu acabei de verificar que é verdadeira. Então, em S0, a propriedade é verdadeira. Aí a contradição. A gente tinha acabado de falar que em S0 a propriedade é falsa. Mas você acabou de argumentar aqui que S0, a propriedade é verdadeira. Contradição. Você está dizendo que acontece as duas coisas. O elemento está no conjunto e ele não está no conjunto ao mesmo tempo. Contradição. Então, está errado essa conjunção aqui. Por termos tomado S0 como pertencente a S, assim a propriedade em S0 seria falsa. Dessa forma, concluímos que está tudo errado. Está errado essa conjunção. Então, o que é correto é que S é um conjunto vazio. E, portanto, o teorema da indução está demonstrado. Ou seja, essa implicação está aprovada. Beleza? Pode falar, Edvaldo. Acho que é ele que levantou a mão antes. Mas fala aí, pode falar. Não, eu só queria perguntar aqui. S é um subconjunto dos naturais, correto?
como a gente considerou aqui. Sim. S, no caso, negócio. É. Aí, no nosso teorema, se a gente falou que a propriedade no primeiro elemento é verdadeira, se o primeiro elemento é do Szão ou é do nosso conjunto de naturais que a gente está considerando? Naturais. Tá bom, entendi. Esse P1 aqui, né? É o P1. Dos naturais. S é só um conjunto, é um subconjunto de naturais. Aqui, ó. Não sei onde é que ele está, até porque ele nem existe, né? Ele é vazio. Mas eu estou supondo que existe algum elemento ali dentro dele. Se existe, que é o que eu acabei de supor, então vai ter um primeiro elemento, porque aí a gente usa o princípio da boa ordenação. Justamente pelo princípio da boa ordenação, tem um primeiro elemento, tem um mínimo aí. E aí é o S0 esse primeiro elemento. Então, deste subconjunto S. Entendi. É aí que eu estava confundindo em qual conjunto estava essa propriedade do primeiro elemento. Ok? Alguma pergunta, gente? Acho que a Eric queria falar também, né, Eric? Eu não levantei a mão, não. Ah, não? Ah, então beleza. Bom, então só para não perder muito tempo, vamos direto para os exercícios. Gostaram da demonstração? Ih, ninguém respondeu. Ninguém gostou, né? Por que vocês não gostaram, gente? Hein? Dá para entender, não é tão complicado não. Só tinha me confundido naquela relação lá do primeiro elemento. Que eu pensei que a gente estava considerando o primeiro elemento naquele subconjunto. Para isso, foi tranquilo. Assim. Então, eu quis fazer essa demonstração por alguns motivos. Um motivo foi justamente completar um pouco do que eu falei na aula passada e tinha falado de modo um pouco mais informal. Aqui eu formalizei. Um outro motivo é vocês exercitarem demonstrações por contradição. Na verdade, vocês estão vendo eu fazer, né? Então vocês não estão fazendo. Mas é vocês enxergarem a contradição aí, tá? E aí eu trouxe aqui um exemplo que eu sei que não é algo direto, tão simples quanto alguns que a gente já fez, mas é um exercício interessante a ser feito. Ok? Beleza? Tranquilo. Bom, só vamos lá. Fala. Uma pergunta antes, porque a gente considera lá o antecessor K como um antecessor do conjunto, do subconjunto lá. A gente considera K sendo o S0 menos 1. Não entendi sua pergunta. A sua pergunta é o quê? O porquê disso? Essa consideração que a gente vê ali. É para Você chegar sabe que existe um antecessor. Eu só estou chamando o antecessor do S0 de K. Você sabe que existe ele. E é nele que você está agora... A gente sabe que S0 é maior do que 1, então, consequentemente, ele vai ter então, um antecessor. Tem um antecessor. Isso aí. Entendi, tá bom. Mas se vocês pararem para analisar bem isso que eu estou falando, é exatamente o que eu falei de modo informal com aquele lance do dominó. Da regra, você conseguir fazer uma cadeia em relação a ele. É a mesma coisa. Só estou aqui usando um pouco mais desse formalismo matemático. Tá? Beleza? Mas é claro que é isso que eu apresentei agora que é uma demonstração. Não o lance falar dominó, ideia, regra, de modo informal. Né? Bom, vamos continuar, gente. Vamos agora para os exercícios onde a gente vai aplicar a técnica de indução. A lista ela tem alguns exercícios, eu acho que vai até o número 15, se não me engano. Vou tentar fazer aqui até acabar a aula e vamos ver até onde vou conseguir ir. A ideia seria eu falar tudo, conseguir fazer tudo aqui. Eu vou falando, se vocês não estiverem entendendo, vocês me interrompam. Não vou ficar perguntando, tá? Mas participem, beleza? Então, vamos demonstrar por indução essas coisas aqui. Primeiro, a letra A. A letra A, eu quero mostrar que esta multiplicação toda aqui, que no caso é algo que eu nem comentei, né, na aula, eu falei sobre somatório em aulas passadas aí. Por exemplo, usar esse símbolo aqui eu ensinei.
Agora aqui eu até coloquei ela escrita por direta, né? Mas eu também poderia resumir essa expressão aqui. Isso aqui é uma sequência de multiplicação, né? É o que a gente entende como produtório. Produtório. Então, falando de simbologia, né, para isso, é um pi maiúsculo. É um pizão. É um pi maiúsculo, onde você vai ter o i, que vai variar, nesse caso aqui, de 1 até n, para a função que é 4i menos 2. Eu quero provar que essa multiplicação toda é igual a 2n fatorial disso dividido por n fatorial, tá? Então, isso é algo que, bom, não apresentei, então eu estou apresentando aqui agora. Tá legal? E veja como, de fato, você vai ter os termos daqui, né? O primeiro i vale 1. Então, é 4 vezes 1 menos 2, 2. Então, o primeiro termo é 2. Depois, você vai ter o i valendo 2, né? A iteração discreta aí. E aí, para i valendo 2, 4 vezes 2, 8, menos 2, 6. Então, aqui o 6. Depois, você vai ficar vendo como vai gerando exatamente como está aqui, né? Isso aí. Tá legal? Então, eu quero demonstrar isso por indução. Aqui a gente vai trabalhar bastante esses primeiros exercícios aqui, essas letras de A até a F, nessa manipulação algébrica. E é interessante a gente ter essa repetição para vocês ficarem calejados disso. É importante vocês entenderem bem. Então, vamos lá. Olha só. Olhando a alto nível, vocês não podem esquecer de, primeiro, falar qual é a propriedade. Isso é um resumindo que eu falei na aula. Tem que falar qual é a propriedade. A propriedade que você quer provar é, primeiro, qual é, em quais elementos você quer provar isso. Então, você quer provar que a propriedade valha para todo n natural. Poderia pôr aqui, né, para todo n pertencente ao conjunto de naturais. Tá? Aqui eu escrevi só por preguiça, para não escrever o código que dá isso aqui. Tá? Mas, enfim. Então, você vai começar falando qual é a propriedade, ou seja, o que é esse P de N aí. Tá? Veja, no enunciado, não tem nada falando de P, não aparece nenhum P aí dizendo qual é a propriedade, é você que tem que dizer qual é. Tá? Então, faz parte da sua resposta você legendar essa expressão. Certo? Então, P de N é a multiplicação desse pessoal todo e é igual a essa expressão para todo N que pertence aos naturais. É isso que você quer provar. E aí, beleza. Uma vez que você sabe o que é o P de N, está claro aí, então você tem que fazer as 3 etapas, que são base, hipótese e passo. Você tem que fazer essas 3 etapas. Para a base, é você verificar que a propriedade seja verdadeira para o primeiro elemento do conjunto que você considerou. Como o conjunto foi dos naturais, o primeiro elemento, a gente sabe, pelo princípio da ordenação, inclusive, que é o número 1. Então, você tem que provar que a propriedade vale para 1. E o que isso quer dizer? Como você vai verificar a base? Então, você tem que considerar tudo aqui sendo que como um n valendo 1. Ou seja, aqui você vai ter quantos termos? Quantos termos tem nessa multiplicação aqui genérica quando tem n a variável? Isso daqui é o primeiro Seria termo. todos. Isso daqui é o segundo termo. Isso aqui é o terceiro termo. Isso aí, Eric. N termos. N termos. Um jeito mais evidente até de olhar isso é isso que está aqui, ó. O i vai de 1 até n. Ou seja, você vai ter um termo para cada i. Você tem quantos i's aqui aparecendo? N, porque é do 1 até o n. Então, você tem n termos. Agora, para n é igual a 1, você vai ter quantos termos? Se n é igual a 1, você só vai ter um termo, que é simplesmente 4 vezes 1 menos 2. Isso é o que vai te dizer o lado esquerdo da expressão. A base da indução, você tem 2 caminhos. Você tem o lado esquerdo para você tratar e, independentemente, o lado direito para você tratar. E você quer confirmar aqui nessa expressão que ambos vão dar o mesmo resultado. Então,
Somente pelo lado esquerdo você vai fazer a conta, vai resultar em 2. 4 vezes 1 menos 2 é igual a 2. Agora, o lado direito, tanto é que aqui não tem o símbolo de igual. Eu não estou dizendo diretamente que esta conta é igual a esta conta, que é igual a 2. Não. São feitos separadamente. Você não pode assumir que uma igualdade é verdadeira antes de você verificar que, de fato, ela é verdadeira. Então, você está verificando um lado, fez a conta, deu 2. Agora, do outro lado, n é igual a 1. N é igual a 1. Então, você vai ter 2 vezes 1, fatorial desta conta aqui dentro, dividido por 1 fatorial. Então, é 2 fatorial, que é igual a 2. Então, você viu que o lado esquerdo é exatamente igual ao lado direito. Então, você tem que a base é verdadeira. Se não entenderem, me perguntem, tá? Vou continuando. Hipótese de indução. A hipótese de indução, você não vai provar nada. De novo, chamando a atenção pelo que eu falei na aula. Base você prova. Passo você prova. Hipótese não. Você vai supor que essa propriedade seja válida para qualquer K que você tome pertencente aos naturais. Mas o que você está supondo aqui é que a multiplicação, então, desses K primeiros termos seja igual à expressão associada não ao N, mas sim ao K. Certo? Então, aqui era N, ele aqui agora é esse K. Não estou dizendo que vale para todo elemento que pertence aos naturais. Porque o que está escrito aqui nessa hipótese é que, para esta variável K, a propriedade está valendo. Mas você nada sabe sobre o seu sucessor. E é isso que você vai ter que provar no passo, que a propriedade vale para o seu sucessor. Ou seja, como você sabe que a propriedade em K é verdadeira pela hipótese de indução, então você tem que provar que a propriedade em K mais 1 também é verdadeira. E aqui é outra dica que eu falei na aula. Você vai começar fazendo um passo de indução dizendo o que você quer. Você não vai assumir que essa igualdade é verdadeira. Você vai começar dizendo, olha só, não sei se é, mas o que eu quero provar é que esta expressão é igual a esta expressão. E o como é essa expressão especificamente falando é tudo onde aparecia aqui K, agora vai ser K mais 1, né? Então, você está levando a sua multiplicação não aos K primeiros elementos, certo? Considerando até o K, mas sim até o seu sucessor. Então, veja que os termos aqui vão continuar exatamente como antes, só que você vai ter que ter o sucessor aparecendo. Qual é o sucessor de 4K menos 2? Não é o sucessor nos naturais. Não é o 4K menos 1. Não. Mas é o 4 que multiplica o sucessor do K menos 2. Veja que a regra se mantém em ser 4K menos 4i menos 2. Mas aqui onde era o K, agora vai ser o K mais 1. E onde tinha o K aqui, né, do lado direito, vai ser o K mais 1 também. Isso é o que você quer. Agora vamos continuar. Beleza? Porque olha só. Você pode fazer o quê? Você tem a sua hipótese. A sua hipótese não está exatamente como você quer, mas está quase. Né? Porque você tem aqui do 2 até esse 4K menos 2 exatamente como está ali. Então, essa multiplicação que está aqui do lado esquerdo, eu não sei, eu não posso dizer que ela é igual a isso que está aqui. Não posso dizer isso. Tanto é que eu estou dizendo, é o que eu quero, está no futuro, é o que eu vou mostrar. A única coisa que eu posso dizer em relação a essa multiplicação, que vem até esse cara aqui sucessor, a esse que estava aqui, é que ela é, por conta da hipótese de indução, exatamente igual ao valor que você tem da igualdade dela, da hipótese de indução, que é o que está aqui, multiplicado por 4K mais 2, que é exatamente o resultado dessa conta aqui. Isso daqui é 4K mais 4 menos 2. Isso que está aqui é isso que está aqui, que é exatamente 4K mais 2. Então, esse 4K mais 2
é exatamente o mesmo fator que está sendo multiplicado aqui do lado esquerdo. Então, você tem uma igualdade que é da hipótese de indução, que é qual? É que esta expressão é igual a esta expressão da hipótese. Você tem a multiplicação de termos iguais dos dois lados, a saber, 4K mais 2 dos dois lados. Sendo que aqui eu deixei numa escrita um pouco mais parecida com, de fato, como é a regra que está aqui. Mas é exatamente a mesma coisa, é 4K mais 2. Tá? Então, por isso que a igualdade é verdadeira. O que você vai ter que fazer agora? Bom, eu sei que isso tudo é igual a isso tudo. O que eu quero é que esta expressão que está aqui, que é exatamente esta que está aqui, seja igual a isso que está aqui. Então, é nessa expressão que você tem que trabalhar algebricamente falando até conseguir concluir o que você quer. Isso que estava aqui do lado esquerdo já está lá pronto, não vai mexer nele. O que você tem que mexer é somente nesse lado aqui. E como é que a gente faz isso? Bom, é trabalhar algebricamente. Aqui vocês vão ver um exemplo, vocês vão ver vários exemplos. Indo direto ao ponto aqui, é importante você ter claro o que você quer chegar, igual eu mencionei na aula passada, para você não se perder no meio do caminho. Até porque aqui, nesse exemplo em particular, você está trabalhando com fatorial. E trabalhar com fatorial, você pode mudar essa expressão de várias formas. Né? Então, você tem o que aqui? Tem uma divisão que é k fatorial. Aqui, o que eu quero chegar é uma divisão que tem a k mais 1 fatorial. Então, o que é k mais 1 fatorial? K mais 1 fatorial é k mais 1 que multiplica k, que multiplica k menos 1, que multiplica k menos 2, até chegar a 1, não é isso? Mas um outro jeito de você falar do que é k mais 1 fatorial é o quê? É k mais 1 que multiplica k fatorial. É um jeito recursivo. A gente vai ver isso na aula que vem até melhor sobre isso. Mas é um jeito que você pode fazer. É você ter esse k mais 1 fatorial, é k mais 1 que multiplica k fatorial, porque k fatorial é k que multiplica k menos 1, que multiplica k menos 2 e assim por diante. Então você tem essa igualdade. E você já tem aqui o k fatorial. O que está faltando, então, para virar k mais 1 fatorial, tem que aparecer o k mais 1 de algum jeito ali. Então, é por isso que aqui a gente põe o k mais 1, então, no denominador e no numerador. Por quê? Eu quero manter uma igualdade. Então, por isso que a gente faz essa malandragem de pôr um mesmo termo tanto no denominador quanto no numerador, porque não vai gerar nenhum efeito na igualdade, mas o que mais importa é a multiplicação que eu vou fazer tanto embaixo quanto em cima. Por quê? Primeiro, antes disso aqui, só coloquei o 2 em evidência, porque tem 2 aqui nos dois termos, tanto no 4K quanto no 2. Então, ficou 2 com multiplica 2K mais 1. Mas, enfim, tá? Bom, com essa multiplicação por K mais 1 no numerador e no denominador, você vê que no denominador já ficou com K mais 1 fatorial. Então, já tenho o que eu quero no denominador. Agora, no numerador, tenho que ajeitar essas contas aqui, porque não está ainda do jeito que eu quero. E aí, vamos lá. Olha só. 2K mais 2 está aqui, né? Aqui, ó. 2K mais 1 está aqui. Certo? O que é isso daqui que está aqui? Olha só. K, ó, 2K fatorial. Esse K mais 1 é como se eu tivesse trocado a ordem com esse 2K mais 1. Ok? Então, como é comutativo, você pode inverter à vontade aí. Então, aqui ficou 2K fatorial desse cara aqui, 2 desse 2 que eu tinha botado em evidência aqui, K mais 1, que é isso que está aqui, troquei para cá, 2K mais 1, está aqui ele ainda que eu coloquei ele para cá. Por que eu estou fazendo isso? Continuando. 2 multiplica esse termo que está aqui. Então, ficou 2K mais 2. Em relação a este termo, ele veio para cá e veio para cá. Continuou o 2K mais 1 aqui, continuou o 2K fatorial ali. O que eu estou fazendo? Eu quero fazer aparecer aqui o 2 que multiplica K mais 1. Então, eu quero que apareça, ó, tá ali, 2 que multiplica K mais 1, fatorial disso tudo. É o que eu quero.
Mas o que é isso daqui exatamente? É 2K mais 2 fatorial disso tudo aqui. Então, assim como eu queria que aqui embaixo ficasse K mais 1 fatorial, aqui em cima eu também quero que fique 2K mais 2 fatorial. E por isso, então, que eu estou ajeitando as contas aqui, para fazer aparecer 2K mais 2, eu não tenho. De início aqui, eu não tenho 2K mais 2. Não tenho 2K mais 2. Por isso que eu ajeitei as contas para fazer aparecer. Tanto os 2K mais 2 apareceu, 2K mais 1 também apareceu, e 2K fatorial. Porque o que vem antes de 2K mais 1 é o 2K. Depois, 2K menos 1, 2K menos 2, ou seja, 2K fatorial. Então, eu consegui ajeitar as contas para ficar exatamente o que eu queria. E aí sim está aprovada a indução. Ok? E acabou. Vejam aí que isso é trabalhar com conta, não tem nada... A técnica vocês já entenderam. Pelo menos eu espero que vocês tenham entendido. O que eu falei na aula passada e com o que eu falei ainda há pouco, demonstrando o teorema da indução. Mas a aplicação é bem parecida com o que a gente viu nas aulas e tal, é trabalhar algebricamente as contas aqui. Posso para a próxima? Pode sim. Bom, a próxima é a letra B. Essa letra B é uma soma. Essa soma daqui eu quero provar que é igual a essa expressão que está aqui. Para todo n maior ou igual do que 3. Então, o primeiro elemento, ou seja, a base, é justamente para quando n for igual a 3. Então, assim como o item anterior, você tem que verificar separadamente ambos os lados, tanto esse quanto esse daqui. Então, veja, esse daqui é i sobre 2 elevado a i. O primeiro i é 3, é de fato o que a gente quer. Só tem esse único termo, né? Então, é 3 dividido por 2 elevado a 8. Ou seja, isso é 3 sobre 8. 3 dividido por 2 elevado a 3, né? Perdão, foi isso que eu falei? Bom, enfim. 3 dividido por 2 elevado a 3. Isto é igual a 3 sobre 8. Isso foi o resultado dessa conta do lado esquerdo. Tem que verificar o meu lado direito para ver se vai bater com esse resultado aqui. E aí, vamos lá. Bom, n é 3. Então, é 1 menos 3 mais 2 sobre 2 elevado a 3. Ou seja, onde tem n, eu substituí por 3. Resolvendo essa conta, você vai ter o quê? Que é 1 menos 5 sobre 8. 1 é MMC, né? Então, dá 8 menos 5, 3. 3 sobre 8. Ou seja, ambos os lados chegaram ao mesmo resultado. Logo, a igualdade é verdadeira para este valor de n igual a 3. Isso é a base. Veja que o escopo é exatamente como o do item anterior, que é exatamente como a gente viu na aula passada. Bom, hipótese. Você vai supor que é verdadeiro para todo elemento aí, k, que você tome um qualquer, maior ou igual do que 3. Você vai supor, então, que essa igualdade seja verdadeira, ou seja, PK seja verdadeiro. Ou seja, o somatório para o i de 3 até k, para i sobre 2 elevado a i, isso é exatamente igual a 1 menos k mais 2 sobre 2 elevado a k. Veja, a conta pode parecer o mais doida possível. Pode, não tem problema. O ponto é, a técnica, a aplicação, não muda muito. Aqui eu só estou supondo que isso acontece. Agora, olha só. Passo, aí você tem que provar. E como é que é o início? Se a propriedade na hipótese, como eu acabei de falar, é verdadeira, então em K mais 1 também vai ser. E aqui é uma soma que ia para I até K, agora vai para o I até K mais 1. Vai ser igual a 1 menos onde era K, vai ser K mais 1. Então, este é o seu ponto de chegada. Você quer provar que essa igualdade acontece. E olha como é muito parecido com o item anterior. Por quê? Olha só. O que é a soma do lado esquerdo, né? Aquele lado esquerdo ali que eu quero que seja igual a isso daqui, eu ainda não sei que é igual a isso daqui. O que eu sei é que é uma soma que contempla todos os termos que estão aqui, porque aqui vai para o I até K mais 1. Mas o anterior ao K mais 1 é o K, e é esse que está aqui.
adicionando ainda o termo associado ao K mais 1. Então, eu sei que vai ser justamente o que me deu da hipótese, porque a soma com I até K é isso que está aqui por hipótese, é igual a essa expressão. Além disso, eu tenho que somar a última expressão, que é K mais 1 sobre 2 elevado a K mais 1. E é justamente isso que está aqui. Então, eu sei que aquela soma do meu lado esquerdo até o K mais 1 é justamente a soma até o K mais o último termo, que é K mais 1 sobre 2 elevado a K mais 1. Por hipótese de indução, aquela soma da hipótese é exatamente igual a essa expressão aqui. Então, acabou a história. Por quê? Você já tem esse resultado da hipótese somado com isso que está aqui. Essa conta tem que resultar no que você espera. Então, você já tem esse seu ponto de partida aqui, no caso, né? Não é ele, mas esse ponto aqui é o lugar que você sabe que onde você tem que terminar. Então, você tem, atualmente, essa soma. Você sabe que ela tem que concluir nisso que está aqui. Então, por isso que começa logo pondo o que você quer, para você não se perder. E aí, trabalhando as contas, indo um pouquinho direto, aqui não tem muito o que falar. Você tem aqui 1 menos esta soma, certo? Porque 1 menos aqui, veja, aqui tem que virar menos, né? Porque menos com menos para virar mais. Então, por isso que colocando esse 1 menos isolado, né? Deixado de lado, e eu quis colocar aqui menos, porque justamente é o que eu queria, né? Eu quero que seja 1 menos alguma coisa. Então, por isso que eu já coloquei logo 1 menos, e sobrou o quê depois disso? Restou, já fazendo direto aqui o MMC, certo? Mas antes de fazer esse MMC, você poderia fazer com mais calma. 1 menos K mais 2 sobre 2 elevado a K menos K mais 1 sobre 2 elevado a K mais 1. Né? Ajeitando melhor os parênteses aí. Agora você tem aqui duas frações para tirar o mínimo múltiplo comum. Então, olha só. Aqui é 2 elevado a K. O que é isso daqui? É 2 elevado a K mais 1. Mas o que é 2 elevado a K mais 1? 2 elevado a K mais 1 é 2 elevado a K que multiplica 2. Então, qual é o menor valor que é múltiplo tanto disso daqui quanto disso daqui? É realmente o 2 elevado a K vezes 2, ou seja, 2 elevado a K mais 1. Por quê? É o múltiplo desse valor que está aqui, também é múltiplo desse que está aqui, porque justamente eu consigo escrever ele em função desse valor. E é o menor dos dois, porque realmente é o menor de todos, porque pelo menos esse aqui ele é, entendeu? É exatamente igual a isso. Então, 2 elevado a K mais 1 é o resultado disso, do MMC. Agora, se vocês lembram como faz o MMC, esse resultado, que é o 2 elevado a K mais 1, divide esse termo aqui. Então, 2 elevado a K mais 1 dividido por 2 elevado a K, 2 elevado a K mais 1 é 2 elevado a K vezes 2. Então, 2 elevado a K vezes 2 dividido por 2 elevado a K é 2. Só resta o 2 aí. Então, o 2 multiplica o numerador que está aqui. Faz a mesma coisa para o outro. Então, 2 elevado a K mais 1 dividido por 2 elevado a K mais 1 é 1. Então, aqui não tem nada que multiplica esse K mais 1. Como tem esse menos do lado de fora dessa fração, esse menos vai para tudo aqui dentro, né? Então, é menos K, menos 1. Ajeitando aqui, 2K mais 4, fazendo a distributiva, menos K, menos 1, K mais 3, dividido por 2 elevado a K mais 1, e K mais 3 é justamente o K mais 1 mais 2. E é justamente isso que eu esperava encontrar, K mais 1 mais 2. Está provado aí, então, por indução, essa expressão. Show? Posso para a próxima?
Essa última conta aí foi uma complicada, mas pode sim. É fazer MMC. A diferença é que os elementos que vocês estão utilizando aqui no MMC não são mais valores que você conhece bem, sei lá, 10, 5, 15, 27, não, mas é algo em função de K. E não tem muito o que fazer, não. É só você ver o que é comum aos dois, ó, e o menor deles. Menor que seja comum aos dois. Essa parte toda aí de o princípio mesmo não é complicado. O final, a parte de organizar para ter a igualdade que dificulta. Por isso que eu peço que vocês ouçam bem as minhas dicas aqui, ó, porque sabendo isso que você quer, você não vai se perder. Pode ser que você perca, mas pode te ajudar também, entendeu? Tá legal? Indo para a próxima. Olha a próxima. Ó, Pn é 1 menos 1 sobre 2 mais 1 sobre 2 ao quadrado menos 1 sobre 2 elevado a 3. Ou seja, vê que é estranho isso aqui, né? Porque você está... Até vê uma regra, mas você está alterando aqui os sinais, né? Mas isso não é nenhum problema, porque aqui está dizendo como é que é essa regra. E vocês enxergam que o menos 1 elevado a algum n, como esse n está mudando de 1 em 1, vai mudar o sinal aqui de mais e menos? Menos 1 elevado a 1 é quanto? Bem, menos 1 elevado a 1 é quanto? Menos 1. Menos 1 elevado a 2. 1. Menos 1 elevado a 3. Menos. Menos 1. Ou seja, vai alternando. É justamente essa alternância aqui de sinais é o que diz essa regrinha aqui do numerador. E vê que não tem nada complicado aqui. Por quê? É essa regrinha aqui que faz esse menos 1 alternar os sinais aqui, dividido por 2 elevado a n. Tá? Você quer provar que essa soma ela é igual a essa expressão para todo n que pertence aos naturais. Tá? Então, base, hipótese e passo. Olha só. Aqui, ok, n igual a 1, né? É o primeiro elemento. Esse lado direito, já fazendo direto ele, é 2 elevado a 1 mais 1, 2 elevado a 2, menos 1 mais menos 1 elevado a 1, dividido por 3 vezes 2 elevado a 1. Isso dá meio. Tá? Ajeitando as contas aí, vai dar meio, porque 2 ao quadrado é 4, menos 1, 3. 3 dividido por 3 vezes 2, né? O 3 corta com 3, então fica meio. Agora, olha essa conta que está aqui. O primeiro é 1, né? 1 é regido por essa regra daqui? Vocês concordam que o primeiro, n natural, é 1? O primeiro valor de n seria 1. Então, é menos 1 elevado a 1, dividido por 2 elevado a 1. Ou seja, menos 1 sobre 2. Logo, com n, o primeiro valor natural que entra aí, vai dar este termo que está aqui. Então, é aqui que você tem essa regra acontecendo. Aqui você ainda tem um 1 ali. Logo, para o primeiro elemento natural, esta soma ela é 1 menos meio, que vai dar meio. Então, o lado esquerdo é exatamente igual ao lado direito. Show? Veja que a base aqui tem um traquejo um pouquinho diferente. Não entendi muito bem. No caso, o primeiro termo é essa subtração ali, 1 menos 1 meio? Isso, porque esse 1 vai ter, independente da quantidade de termos que você tome. Você poderia até pensar em ser o zero, porque aqui, se fosse menos 1 elevado a zero, seria 1 no numerador, dividido por 2 elevado a zero, que é 1. Então, seria esse próprio 1 aqui. Poderia pensar assim.
Então, mas eu estou considerando para n natural, primeiro é o 1. Então, é 1, que fica a parte disso, porque 0 não é natural, menos meio. Beleza? Show? Tranquilo, pode prosseguir. Base feita. Hipótese. Tem nada para provar. Vou até passar logo direto. Vamos mostrar que se a propriedade em K é verdadeira, então quero ter esta propriedade em K mais 1 como verdadeira. Não vai ter nada diferente dos exercícios anteriores, certo? Você tem que, desta soma do lado esquerdo até o penúltimo termo, é exatamente o que você tinha da sua hipótese, e você ainda vai ter um novo termo, que é esse cara aqui. Certo? Esse cara é tudo em função de K mais 1. O anterior é em função de K. Beleza. Mas por conta da hipótese até o penúltimo termo, você tem, então, esta expressão, que é justamente o que você tem da hipótese, mais o valor que você colocou a mais naquela expressão. Continua a igualdade verdadeira porque da hipótese. O que você tem que fazer agora? Ajeitar as contas para fazer chegar exatamente ao resultado que você espera. E aí vocês vão ver, soma de duas frações. Denominador aqui, 3 que multiplica 2 elevado a k, 2 que é elevado a k mais 1. Então, você tem que pegar, basicamente, o que está exatamente um dos termos vai estar no MMC. Então, 3 só está aqui, vai estar no MMC. Porque tem que ser múltiplo disso tudo aqui. Então, tem que ter o 3, porque é múltiplo disso tudo. Tem um 3. Aqui tem 2 elevado a k, 2 elevado a k mais 1. Você tem que pegar o maior deles. Então, 2 elevado a k mais 1. Então, 3 que multiplica 2 elevado a k mais 1 é o menor múltiplo comum, tanto de 2 elevado a k mais 1, quanto de 3 que multiplica 2 elevado a k. Fazendo as contas de MMC aí, você vai ver que aqui vai sobrar, aqui, né? 2, certo? Porque essa conta aqui, dividido por isso, só resulta em 2, porque é o único termo que é diferente aí. Tem um 2 a mais aqui, né? Então, 2. Então, 2 multiplica isso tudo que está aqui. Então, 2 que multiplica 2 elevado a k mais 1, 2 elevado a k mais 2. E aqui, você tem o menos 1 elevado a k, continua vezes 2, porque o 2 está multiplicando ele. Enquanto aqui é o 3, né? Porque o 2 elevado a k mais 1 está no MMC. Mas aqui você tem um 3 que não aparece aqui. Então, esse resultado dividido por esse resulta em 3. Então, aqui você vai ter 3 que multiplica esse termo que está aqui. Olha só, aqui você já tem 2 elevado a k mais 2. Já tem o que você quer. Você quer ter 2 elevado a k mais 2. E você quer isso estar dividido por 3 vezes 2 elevado a k mais 1. É o que você espera ter. Então, já está bonitinho ali. A única coisa que não está é essa conta estranha aqui em função de menos 1, que um está elevado a k, outro está elevado a k mais 1. E aí, olha só, pausa aqui esse momento, que é uma dica que vale para muitas induções que vocês forem fazer. Você nunca pode perder de vista onde você quer chegar. Por isso que o que já está pronto, você não vai mexer, já está pronto. Deixa ele isolado lá, não mexe nele. Agora, o que não está o que eu quero é isso aqui. E aqui não tem K mais 1 aparecendo, até que aqui está aparecendo, né? Mas não está aparecendo aqui. Não está K mais 1, aqui só está K. Eu conseguiria colocar em evidência se ambos tivessem K mais 1. Não está. Um está K mais 1, outro está K. Mas beleza, não é problema também. Porque olha só, eu quero que fique aqui menos 1 elevado a K mais 1. Isso daqui é uma soma deste termo com este termo. O que é comum aí aos dois termos? O 2 não aparece aqui. O 3 não aparece aqui. O que é comum é o menos 1 elevado a k. Aqui tem menos 1 elevado a k mais 1. Menos 1 elevado a k mais 1 não aparece aqui. Mas aparece menos 1 elevado a k. Mas ainda assim, vou pôr menos 1 elevado a k mais 1 em evidência. Mesmo ele não aparecendo aqui, esse k mais 1.
Só vai até o K, não vai até o K mais 1. Mas olha só que coisa. Colocando menos 1 elevado a K mais 1 em evidência, aqui vai ficar o quê? Se não tem nem a quantidade que eu esperava, vai ficar menos 1. Porque, olha só, se eu quisesse voltar atrás, não, quero fazer a distributiva e voltar ao jeito que estava. Beleza, você pode. Aí, olha só, você vai ter menos 1 elevado a K mais 1, que é o que está aqui, multiplicado por menos 1 elevado a menos 1, vezes 2. Então, olha só o que é isso. Multiplicação de mesma base. Repito a base, somo os expoentes. K mais 1, menos 1, K. Então, voltei para onde eu queria. Então, por isso que, mesmo não aparecendo explicitamente ali, eu ponho ele em evidência porque eu quero que ele esteja ali. Eu só tenho que analisar o que sobra devidamente. Aqui já tem um K mais 1. Então, estou beleza. Só sobrou 3 nesse caso. Aqui ficou menos 1 elevado a menos 1. Por conta disso daqui. Porque ainda assim é K o resultado dessa multiplicação no expoente. Então, o que eu tenho que fazer aparecer aqui tem que ser 1 esse resultado dessa conta. E realmente é 1. Porque, olha só, menos 1 elevado a menos 1, vocês lembram o que tem que ser feito? Menos 1 elevado a menos 1. Isso daqui é, quando tem um menos na potência, você inverte o que está aqui. Então, fica 1 sobre menos 1, que na verdade é igual a menos 1. Isso daqui elevado a 1. Então, é menos 1, de fato, o resultado dessa conta. Então, aqui é menos 1, multiplicado por 2, menos 2. Menos 2 mais 3, 1. Então, realmente, resultou em 1. Ou seja, é isso aqui o resultado dessa conta. Beleza? Falem aí. Vamos para a próxima. Vocês estão gostando? Eu tô indo rápido, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando? Acho que já deu para entender essas etapas. O pior mesmo é fazer essa conta chegar ao que a gente quer. Beleza. Então, esse aqui é muito parecido com o da aula. É i ao cubo, né? Para ir de 1 até n, é igual a essa expressão aqui. N ao quadrado, que multiplica n mais 1 ao quadrado, dividido por 4. Então, para todo n natural. Base, hipótese, vai ter o passo na outra página. 1 ao cubo, 1. Fiz meu lado esquerdo. Essa expressão para quando n é igual a 1, vai dar 4 sobre 4, vai dar 1. Então, a base está aprovada. Hipótese vai supor verdadeiro para K pertencente aos naturais. Passo de indução. Vou somar, né? Vou pôr justamente o que está faltando ali em relação à hipótese, que é o K mais 1 ao cubo. Pela hipótese, eu sei que a soma até K ao cubo é essa expressão, somado ao que você tem a mais. Ajeitando as contas, você vai chegar lá também. Posso passar adiante? Essa aqui a conta foi até mais... Pode sim. Mais simples e tal. Eu quero tentar fazer mais exercícios aqui. Apesar de estar faltando pouco tempo. Também poderia até pular esse número 1 já, porque dá uma sucessão de... aqui, esse daqui é interessante. Olha só. Esse é a letra E, né? Olha só. Aqui, deixa eu aumentar um pouco o zoom. Isto daqui é uma sequência. Tá legal? Uma sequência é definida por essa função f de n, onde n é a posição da sequência. É isso, basicamente é isso. Você é apresentado, isso aqui a gente vai entender melhor na aula de relação de recorrência. Mas é uma sequência que tem uma regra na sua formação. O primeiro elemento é o 1, o segundo elemento é o 5. Então, eu apresentei os dois primeiros elementos, por definição. Agora, os próximos vão ser obtidos em função desses elementos anteriores.
Então, para qualquer n maior ou igual do que 3, por exemplo, para n igual a 3, já vai valer, você tem que pegar o anterior e somar com o dobro do anterior do anterior. Então, por exemplo, f de 3 é f de 2 mais 2 f de 1. Ou seja, isso daqui é f de 2 é igual a 5, porque me apresentaram isso. 2 vezes 1. Então, isso daqui é igual a 7. F de 3 é igual a 7. F de 4. F de 4 é f de 3 mais 2 vezes f de 2. F de 3 você acabou de obter, f de 2 é 5. Fazendo as contas aí, você vai concluir o valor de f do próximo, do 4, né? Ok? Isso é o que a gente entende como sendo uma relação de recorrência. Porque para você obter o valor de alguma posição específica, é necessário você saber o valor das posições anteriores. Porque se você não soubesse quem é o F1 e quem é o F2, como é que você conseguir saber quem é o F3? Se F3 é baseado no F1 e no F2. Então você tem que ter essa base aqui e você tem que ter essa regra para obter todos os demais. Então, se eu perguntar quem é F10, você consegue me falar o que é F10? Vou reduzir aqui para F5, tá? Porque senão vai ficar muito grande. Então, F5 é F4 mais 2 vezes F3. Eu sei quem é F4? Não sei, mas você tem a regra do F4. Então, F5 é F4, que é o quê? F4 é F3 mais 2 F2, mais 2 que multiplica F3. Quem é F3? Não sei. Então tá, tem a recorrência dele. F2 mais 2 F1. Eita. Já tem o valor de todo mundo? Ainda não, porque ainda tem o F3 aqui. Então, isso, F5 é F3, que é... O que é F3 aqui? F2 mais 2 F1 mais 2 F2 mais 2 que multiplica isso aqui, que multiplica F2 mais 4 que multiplica F1. Então, agora, você está tudo aqui ó, com a base, ó, tudo F1, F2. Então, substituindo F1 por 1, F2 por 5, você consegue obter aqui o valor de F5. Show? Isso você consegue, então, para qualquer valor. Só que veja que trabalho que dá. Computacionalmente falando, a gente vai ver também que vai dar muito trabalho fazer isso. Então, por isso que é muito legal quando você tem fórmulas assim, que é o que a gente entende como fórmula fechada da relação de recorrência apresentada. Porque o que significa ser fechado aqui nesse sentido é que não tem nada recursivo. Para você saber quem é F5, você não precisa saber quem é F3, quem é F2, quem é F4, não precisa. Só onde está N substitui por 5. E pronto, já tem sua resposta fazendo essa conta. É muito mais simples. Aqui, neste momento, eu estou apresentando duas coisas a vocês. Tanto a expressão recursiva, que é a que foi apresentada, quanto a sua fórmula fechada. São duas coisas. As duas você tem que provar que se referem ao mesmo resultado. Você vai provar isso usando indução. Então, na próxima aula de conteúdo, eu vou falar sobre relação de recorrência, como de um problema você consegue montar essa fórmula recursiva e como de uma fórmula recursiva você consegue chegar até a sua fórmula fechada. Eu vou ensinar isso. Mas hoje, não. Hoje eu estou sendo bom. Estou dando duas expressões, que é de uma mesma coisa. Resolve o mesmo problema. Então, estou apresentando uma fórmula recursiva e estou apresentando uma fórmula fechada. Eu só quero que você prove que, de fato, essa fórmula recursiva corresponde a essa fórmula fechada. E aí vamos ali ao exercício, porque a indução vai resolver bastante esse nosso problema. Fala, Erivelto. No caso, a indução, a gente vai provar aqui que os dois são iguais ou por indução a gente vai chegar à fórmula fechada ali? Não.
Vai provar que as duas fórmulas representam a mesma coisa, as duas fórmulas são iguais. Entendi. Para chegar lá é outra coisa. Aí a gente tem que entender as técnicas de solução de relações de ocorrência. Entendi, tá bom. Tá? Vamos lá. Então, a proposição é essa. É que E em N é 2 elevado a N mais menos 1 elevado a N. Você quer provar que esta fórmula aqui seja igual a, de fato, a função recursiva para todo N que pertence aos naturais. Base, hipótese e passo. Base é você verificar para o seu primeiro natural. Ou seja, você tem que verificar que aquela fórmula fechada realmente corresponde ao que diz a sua recursividade. Para n igual a 1, você vai ter 2 elevado a 1 menos 1 elevado a 1. Isso aqui dá 1, né? Porque 2 menos 1, 1. E corresponde, de fato, ao que você esperava na fórmula recursiva. Porque, mesmo tendo sido a base, porque se vocês lembrarem lá, Fn é Fn menos 1 mais 2Fn menos 2. F1 é igual a 1, F2 é igual a 5. Aqui, isso daqui é o que define a fórmula recursiva, não é só pela sua recursividade, é também pela base. E, de fato, está batendo com a base que você espera. Esse resultado aqui, para n igual a 1, resultou em 1. E realmente está correspondendo ao que está aqui. Base está feita. Agora, a hipótese. A hipótese você tem que assumir que para todo mundo que vai do 1 até o k, a sua fórmula fechada dessa expressão recursiva é exatamente igual a 2 elevado a i mais menos 1 elevado a i para todo o i que você tome de 1 até k. Tem nada diferente. Passo. Aqui vai entrar o lance da indução forte que acabou entrando e aqui vai estar a aplicação dele. Porque o princípio é igual. Você supondo, não é supondo. Supondo que a hipótese seja válida, Você caiu. Mas já voltou. Caí, voltei. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Estão vendo sim. O PDF? Ok. Vocês estão vendo o PDF? Então, sim. Né? Estamos sim. O negócio é forte que até travou. Então, você quer provar que... Opa, fez um barulho aqui. Não, mas acho que tá tudo legal, né? Beleza, tá. Você quer provar essa igualdade. Que a fórmula recursiva em k mais 1 seja igual a essa expressão fechada. 2 elevado a k mais 1, que multiplica menos 1 elevado a k mais 1. É o que você quer. E aí, beleza. Vê que aqui é um pouco diferente do que a gente fez nos anteriores. Porque, olha só, o que você tem em mãos neste momento? Você tem a sua hipótese, que é que a fórmula fechada para todo mundo que vem do K para baixo é igual a isso daqui. Mas, além disso, você tem em mãos outra coisa muito valiosa, que é a fórmula recursiva. A fórmula recursiva, ela é verdadeira, ninguém está questionando ela. Ela é uma fórmula que existe. E é nela que você sabe o valor, então, de f de k mais 1. F de k mais 1, você quer provar que é igual a isso aqui. Você não sabe disso. O que você sabe é que f de k mais 1 é o f do seu anterior, ou seja, f de k, mais 2 vezes f de k menos 1. Concordam com isso? Essa igualdade a gente tem da própria recursividade. Agora, olha que legal. Você tem, então, que f de k mais 1 é igual a essa soma por conta da definição da expressão. Só que nelas, a hipótese vale. Então, vale f de k mais 1 ser... f de k, perdão, vale f de k ser igual a essa fórmula fechada em função de k. Vale para o f de k menos 1 ser igual a essa expressão em função de k menos 1. Por quê? Hipótese de indução. Então, pela hipótese de indução, f de k é exatamente 2 elevado a k menos 1 elevado a k. E aqui você ainda tem o 2, que está multiplicando esse termo aqui. 2 vezes f de k menos 1, que é igual a essa expressão em função de k menos 1.
O que você quer concluir é isto daqui. Então, f de k menos 1, de k mais 1 igual a isto daqui. Beleza? Então tá. Tem que ter 2 elevado a k mais 1. Tem que ter menos 1 elevado a k mais 1. Vamos ajeitar as contas aqui. 2 elevado a k, menos 1 elevado a k. 2, fiz a distributiva aqui. Então, ficou 2 que multiplica 2 elevado a k menos 1, mais 2 que multiplica esse termo que está aqui. E aí, beleza. 2 elevado a 1, que multiplica 2 elevado a k menos 1, é 2 elevado a k. Repito a base, somos expoentes. Então, você tem 2 elevado a k, mais 2 elevado a k. 2 elevado a k, mais 2 elevado a k, põe 2 elevado a k em evidência. Então, você tem 1 mais 1. Então, isso daqui é exatamente 2 elevado a k, que multiplica 2, que é 2 elevado a k mais 1. Então, você tem 2 elevado a k mais 1 simplesmente somando esses dois termos. Já está bonito. O que falta agora é esse outro pedaço que tem o menos 1 aparecendo. Aí, olha só. Menos 1 elevado a k. E aqui, 2 que multiplica menos 1 elevado a k menos 1. Coloquei o menos 1 elevado a k menos 1 em evidência. Fiz um pouco diferente até do item anterior. Beleza. Aqui ficou menos 1. Porque voltando atrás aqui, né? Menos 1 elevado a k menos 1 multiplicado por menos 1. Repito a base, somos expoentes. K menos 1 mais 1, K. Então, voltaria para cá. E aqui, K menos 1 já está bonito aqui, só sobrou 2. Então, aqui ficou menos 1 mais 2, 1. Então, o que a gente tem até agora? A gente tem 2 elevado a K mais 1, mais menos 1 elevado a K menos 1. E aqui, olha só que eu coloquei. Menos 2 elevado a K mais 1, mais menos 1 elevado a K menos 1, que multiplica menos 1 elevado a 2, e isso aqui dá K mais 1 no expoente. Por que eu coloquei isso aqui do nada? Quanto é menos 1 elevado a 2? 1. Então, pude colocar, porque não gerou nenhum efeito global nisso. Por conta disso, eu posso somar os expoentes, tenho K mais 1. Poderia até já colocar direto do K menos 1 vir direto para cá. Porque, olha só, qual é a paridade de K? Você sabe? Se K é par ou é ímpar? Não. Você sabe se K menos 1 é par ou é ímpar? Não sabe. Mas o que você sabe é, independente da paridade que esse K menos 1 tenha, ele vai ter a mesma paridade de 2 à sua frente. Concordam? Porque sempre um termo somado 2 é a mesma paridade daquele que você tinha antes. Se era par, vai continuar sendo par. Se era ímpar, vai continuar sendo ímpar. E quando você tem menos 1 elevado a um par, independente de qual par seja, você sabe que a resposta vai ser 1. Agora, se é menos 1 elevado a um ímpar, você sabe também que, independente de qual ímpar seja, a resposta vai ser menos 1. Então, por isso que aqui não gera nenhum efeito nessa conta você trocar esse menos 1 por mais 1. Então, por isso que você chegou onde você queria, está aprovada a sua indução. Show de bola? Fala, Rivelto. Daí eu só não entendi porque a gente considerou f de k menos 1 como sendo certo ali de 2 vezes, né? A Indução fórmula forte fechada. é o que a gente usou na aula passada. Na sua suposição, todo mundo que vai do 1 até o K, você tem a propriedade verdadeira. Então, a hipótese vale para o K, vale para o anterior do K também, para o K menos 1, para o K menos 2, para o K menos 3. Para todo mundo que vai do 1 até o K, vale a hipótese. Então, por isso que você pode substituir aqui pela hipótese. Entendi, entendeu? Porque como antecessor, então ele está nesse conjunto que vale a propriedade. Isso aí. Beleza? Então, vamos provar mais uma. E aqui acaba esse número F, essa letra F. Deixa eu ver o que mais tem. Eu vou deixar essa F, acho que dá tempo de eu fazer também ela, mas eu quero, só para não
para eu ter claro que um jeito diferente aqui eu também fiz, que as outras que vão vir são todas assim parecidas, eu vou provar essa 11 aqui, tá? Vamos provar essa 11 aqui logo primeiro. Vamos mostrar por indução que a soma dos n primeiros... Não, não é essa que eu quero, não. Que essa é igual o que eu estava fazendo ali. Essa 12, quero essa 12. Tá? Mostre que 8 divide 3 elevado a 2n menos 1 para todo n pertencente aos naturais. Tá? Então, vamos lá. Veja que a escrita, aqui não está exatamente igual aquelas induções que a gente estava fazendo, que é uma expressão ser igual a outra expressão. Não está. Está diferente. Mas a gente consegue escrever essa propriedade tal como uma igualdade. Então, olha só. O que a gente quer mostrar é que 8 divide este termo para qualquer n que pertence aos naturais, é que, na verdade, 8 seja o quê? Um divisor. Ou seja, este termo aqui é múltiplo de 8. Ou seja, este termo aqui é 8 vezes alguma coisa. Então, a propriedade que você quer é que 3q elevado a 2n menos 1 seja igual a 8q. Você não está preocupado sobre qual é o valor desse q, até porque você não pode ter nenhum controle sobre ele, mas é algum que pertence aos inteiros aí. Isso vale para todo n que pertence aos naturais. Então, veja que a propriedade que foi apresentada, na verdade, a gente reescreveu ela para aí sim a gente tentar tratar melhor. E aí, vamos lá. Base, hipótese e passo. Base é você mostrar que a propriedade vale para o primeiro natural. Certo? E aí, você tem que verificar que este resultado aqui, para quando n é igual a 1, é um múltiplo de 8. E aí você tem o quê? 3 elevado a 2 vezes 1, menos 1, é 3 elevado a 2, menos 1. É 9 menos 1, que é 8. Então, 8 é divisível por 8. Então, a base está feita. Hipótese, você vai supor, então, que para todo k que você escolha, 3 elevado a 2k menos 1 é igual a um 8 vezes alguma coisa, é um múltiplo de 8, para essa alguma coisa pertencente aos inteiros. É aqui Q'. Não vou colocar a mesma letra Q, porque senão estaria dizendo que é sempre igual a esse Q que você estabeleceu no início. Então, você muda as suas variáveis aí. Tá? O que mais importa aqui é o passo. Mas veja que é exatamente como a gente fez antes. Você vai começar dizendo o que você quer. Você quer mostrar que a propriedade em k mais 1 é verdadeiro, ou seja, 3 elevado a 2 que multiplica k menos 1, k mais 1, perdão, menos 1, é igual a um múltiplo de 8. 8 vezes alguma coisa. Tá? 2 linhas para não confundir com esse k' aqui. Perdão, Q' para não confundir com esse Q' aqui, certo? Beleza. Agora, olha só. Eu quero fazer aparecer a hipótese aqui de alguma forma. Então, eu tenho que fazer aparecer esse 3 elevado a k menos 2 menos 1. Porque isso daqui eu sei que é igual ao múltiplo de 8 por hipótese. Mas não tem nada dele aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou dizer que isto já é igual a isso. Como vocês sabem, você não pode começar falando que é. Você vai começar falando que é o que você quer mostrar. Que esta expressão é igual a um múltiplo de 8. Um 8 vezes Q duas linhas aqui. Mas beleza. Então, você tem uma expressão que é essa do lado esquerdo. Essa do lado esquerdo que você vai elaborar, vai reescrever. Porque, olha só, o que significa 3 elevado a k mais 1, 2 vezes k mais 1, de menos 1. Então, é 3 elevado a 2k mais 2, menos 1, fazendo a distributiva aqui nessa potência. E olha só o que você tem. Você quer enxergar a hipótese aqui nessa expressão. Você consegue vir com ela por meio de algebrismos, tranquilamente, e consegue chegar a isso que está aqui. Olha só. O que é, de fato, 3 elevado a 2k mais 2 é exatamente 3 elevado a 2k vezes 3 elevado a 2 menos 1. Tá? 3 elevado a 2 é 9. Certo? Esse pedacinho aqui é 9. Então, é 3 elevado a 2k vezes 9 menos 1. Eu quero que fique 3 elevado a 2k menos 1, mas não está.
está 3 elevado a 2k vezes 9 menos 1. Então, tem que ajeitar de alguma forma isso. E olha só, o que é 9? Aí vem um pouco dessa malandragem, de você praticar, exercitar bastante isso, para você enxergar, opa, tem a hipótese aparecendo aqui. E como é que eu vou fazer isso? Não tenho todo ela aparecendo bonitinho aqui, mas eu tenho um 9. E 9 eu sei que é 8 mais 1. E daí? 8 mais 1, olha que legal. 9, então, multiplica 3 elevado a 2k. Certo? Então, 3 elevado a 2k multiplica 8 mais 1 menos 1. Faz a distributiva. Então, fica 3 elevado a 2k vezes 8, mais 3 elevado a 2k menos 1. Olha aqui, ele aparecendo aqui já. Então, a expressão que você tinha da hipótese, você já fez aparecer nesta expressão estranha que você começou aqui. E agora, só substituir, porque pela hipótese você sabe que este pedaço é igual a um múltiplo de 8. Então, você tem que, como isto daqui acontece, 3 elevado a 2k menos 1 é igual a 8q'. Então, você tem que 3 elevado a 2k vezes 8, que é o que você tem aqui, mais este pedaço é um múltiplo de 8, porque 3 elevado a 2k vezes 8 é um múltiplo de 8, porque tem um 8 aparecendo ali. E este pedaço que sobrou também é um múltiplo de 8 pela hipótese de indução. Então, você tem 8 nos dois termos, colocando ele em evidência, então você fica que o 8 multiplica os dois termos, então ele é divisível por 8. Então, está aí provado a sua expressão, né? Sua propriedade. Beleza? Vejam que aqui o passo a passo é exatamente como os anteriores, só que aqui você tem que ter cuidado. Você quer fazer a hipótese aparecer ali, de alguma forma. Isso pode ser um pouquinho mais complicado. Você tem que parar, pensar, analisar. Não pode fazer qualquer coisa ali, tá, a hipótese apareceu e pronto. Entendeu? Tem que ter cuidado. Os outros exercícios que cobram indução aqui são exatamente desse tipo. Na aula que vem a gente continua vendo mais sobre isso. A letra F que eu queria muito fazer, eu vou fazer aqui rapidamente, tá? Que essa que está aqui. Não, vou fazer na aula que vem, porque é grande essa conta aqui. Vou fazer na aula que vem, para ficar bem direitinho, tá? Então, na aula que vem, a gente faz essa letra F, que é bem tranquila, só é um pouquinho grande. E as demais induções que faltam também a gente vê na aula que vem. Beleza? Que são até o número 15, se não me engano. Nossa Senhora, o quê? Pô, gostaram, não? É legal pra caramba. Então, faltou isso, faltou isso, faltou isso, faltou isso. 1, 2, 3, 4. 5 com a de Fibonacci. Vocês têm que praticar muito isso. Não é com pouco espaço, não. Tem que... Beleza? Eu sou psicólogo de vocês. O que vocês querem reclamar? Reclamem para mim. Isso, aqui a 9, a 10 já não é e tal. Então, beleza. Foi bom, acho que a gente fez bastante coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz 6, faltaram 4. Pois é, foto deitada é sacanagem. Quem bota foto deitada aí é o, sei lá, Roberto, sei lá, Ivelto. Que isso, cara? Eu tenho que virar assim, ó. Eu corrijo dentro do Classroom, não dá pra virar. Meu único crime foi fazer com lápis. Eu não mandei nada deitado. Ah, você não? Ah, tá. Mas acho que foi o Erivelto, então. Gente, vou encerrar aqui, tá? Já são 8h01. Falou, professor, obrigadão. Pô, não sabia. Quando eu enviei a última VOM, você me mandou recado pra não tirar foto assim, eu já tinha ido. Acho que foi você sim, né? Mas não foi só você não, foi você e tem mais um. Foi o Eric também? Não, o Eric não. Eu só mando foto em pé. Beleza. Tirei tudo no chat. Deixa eu encerrar aqui a gravação então e já ir para a próxima aí, gente. Valeu. Valeu, professor. Valeu. Valeu. Boa sorte para os próximos que vou ver isso aí. Beleza.